Então, eu e a dona Karen, nós temos a incumbência de falar sobre modernidade, pós-modernidade, cristianismo e afins, né? É muito amplo o tema, muito amplo mesmo, difícil falar disso em 4 encontros. E é claro que a gente vai ver um panorama. Tivemos que fazer escolhas com relação ao tema, o que a gente tira, o que coloca e tudo, mas vai ser bacana. Ao término das 4 semanas, a gente vai ter visto muita coisa boa, muita coisa confrontante para nós, confrontadora. Eu acredito que a gente vai sair daqui mais preparado para testemunhar o Evangelho, que o objetivo é esse: é nós nos conscientizarmos, como acho que foi o Fred mesmo que orou aqui no início, sobre quais são as perguntas que o mundo tem feito, para que saibamos responder a essas perguntas como convém, de acordo com o Evangelho. Deus nos abençoe para conseguirmos isso, e que esses encontros aqui sirvam para somar esse propósito. Eu gostaria de ler um texto para a gente iniciar. Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Um texto muito fácil de entender, vocês vão ver aí. Gente, deixa eu apresentar a maravilhosa minha esposa, né? Que vem comigo. Essa moça que ninguém está encolhida aqui, morrendo de frio. Vamos lá, Ezequiel capítulo 1, deu para achar aí, né? Diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Dá uma pausa. Quem que está falando mesmo? Pode responder, gente. É isso que você está pensando? Quem está falando aqui? Ezequiel, difícil, né? Responder. Ezequiel, onde que ele está? Ninguém leu o texto, né? Caiu aquele vírus que faz você olhar para a Bíblia quando o texto está sendo lido aqui, e você vai lá na China. Vamos lá. Onde que Ezequiel está? Perto do rio Quebar, né? Que fica onde, você sabe? Babilônia. Ele está exilado, não é isso? Pois é. Então vamos lá, vamos ver, obrigado. Vamos ver aqui o que Ezequiel diz. A partir do verso 4. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas contínuas, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de âmbar, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Vai imaginando essa figura aqui. Tinham a semelhança de homem. Perdi. 6. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de bezerro, e luziam como o brilho do bronze polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e as suas asas uniam-se uma à outra. Não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. Você está conseguindo imaginar isso aqui? Não? Não está normal. Vamos lá. Parou em qual? Verso 10 agora. A semelhança de seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham o rosto de leão, e a esquerda tinha o rosto de boi, e também os 4 tinham o rosto de águia. Você já assistiu algum desenho japonês bizarro com uma coisa parecida com isso aqui? Verso 11. Assim eram seus rostos. As suas asas se estendiam para cima, e cada qual tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Vou resumir um pouquinho essa história. Cada ser desse, totalmente familiar para nós, está segurando um firmamento, está sustentando um firmamento, como se fosse um tablado grande.
Continuando aqui o que Ezequiel está contando para a gente, resumindo um pouquinho, você tem, imagina que esse púlpito, um ser bonitinho desse em cada ponta, todos eles têm pernas direitas, né? Engraçado, só tem pernas direitas. As asas desses seres tocam uma a asa do outro. Eles têm rostos de todos os lados da sua cabeça, de homem, de boi, de águia, de não lembro o que mais. Debaixo da asa tem uma mão. Essa eu acho que é a parte mais engraçada da visão, tem uma mão debaixo da asa. E em cima desse firmamento, Ezequiel continua e conta para nós que ali em cima tem um trono. Esse trono está cheio de glória em volta, tem um resplendor muito forte em volta desse trono. E cada ser que sustenta esse firmamento com o trono tem debaixo dos seus pés algumas rodas, como se fosse uma roda. E essa roda aponta para todos os lados ao mesmo tempo. E ele diz que esse objeto estranho, ele se move para onde quer que o Espírito queria que ele se movesse, sem que nenhum desses seres sequer olhe para o lado. Eles iam para todos os lados, sem precisar se mover nada. Tinha total liberdade de locomoção esse negócio. E é interessante que Ezequiel conta isso, conta como é que era, coloca o ponto final, pula para o outro parágrafo e muda de assunto. E não explica. E você não tem ideia do que aconteceu. E aí ele vai contar a mensagem que ele ouviu quando viu aquilo, que não tem nenhuma ligação direta com o que ele acabou de ver. Aí ou você se acha muito burro, ou você acha esse texto muito difícil, ou você acha que você está com muito sono e você vai ver de novo amanhã, porque não facilitou nada. Não dá para entender, né? Agora, por que a gente não entende esse texto? Tem muito símbolo aqui. Você concorda que deve ter muito símbolo aqui? O povo de Israel é todo simbólico. A gente vê lá o número 7 significando a perfeição, o número 6 significando a imperfeição, a gente vê o número 40 significando, por exemplo, o povo passou 40 anos no deserto, Jesus foi tentado 40 dias, Moisés viveu 40 anos no primeiro período, saiu do Egito, 40 anos fora, voltou, conduziu o povo, viveu mais 40 anos, cheio de número, cheio de símbolo. A águia é um símbolo. Então, tem muita coisa aqui que a gente não consegue decifrar e entender. Esse texto foi escrito há mais ou menos 2.800 anos. É muito chão. Fazer a ponte desse texto de 2.800 anos para o nosso contexto hoje é um desafio gigantesco. É muito trabalho. Mas essa indefinição já é o ponto que eu gostaria de chegar. Mas só para esclarecer o texto, vai aí no Salmo 137. Olha para o primeiro verso do Salmo 137 e me responde onde que o salmista está. Mesmo lugar que Ezequiel, né? Talvez no mesmo rio, mas está lá na margem de um rio da Babilônia. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai-a até aos seus alicerces. Ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar e teus filhos der com eles nas pedras. Na linguagem de hoje, feliz aquele que pegar suas crianças e esmagar a cabeça deles contra a rocha. Eu sempre me lembro quando eu era católico, e na missa, e depois da leitura do Antigo Testamento, se dizia a palavra do Senhor. Aí, olha só a palavra do Senhor: feliz aquele que pegar suas crianças e esmagar a cabeça deles contra a rocha. Deu para entender o tanto que o
salmista está indignado quando ele escreve isso aqui? O povo estava bem na terra, bem mal, né? O povo estava pecando pra caramba naquela terra. E Deus advertiu o povo, falou: olha, eu vou tirar vocês aí se vocês não mudarem a postura de vocês. Sejam mais justos, atendam à causa do pobre, do órfão, da viúva, larguem a idolatria, sejam santos, pratiquem a justiça, senão virão algumas nações e vão arrepiar o negócio aí do seu lado. E o povo não mudou de comportamento, não mudou sua postura. Veio então a Assíria, conquistou o reino do norte, veio a Babilônia, conquistou o reino do sul e levou o povo exilado. A Babilônia ainda era boazinha, só destruiu a cidade e espalhou o povo no seu domínio. A Assíria, quando conquistava alguém, pegava o rei, cortava os polegares, cortava os dedões do pé, vazava os olhos, deixava o rei vivo e solto na cidade. Pegavam os principais da cidade e os empalavam às portas, às entradas da cidade. Introduzia a estaca no mano, saía no pescoço e deixava o sujeito pendurado lá. Para todo mundo que passasse em frente tivesse certeza que a Síria passou por ali, colonizou, dominou aquilo tudo e ela que manda no negócio. A Babilônia só pegou esse povo e espalhou. Agora, lembra do povo judeu e pensa neles. Esse povo, que a terra era a terra prometida por Deus, que em todas as suas batalhas eles pensavam assim: Jeová, o Senhor dos exércitos, agora está conosco lutando contra a Babilônia. E na cabeça do povo era Jeová, o Deus de Israel, contra Marduk, no caso, o Deus da Babilônia. E na cabeça deles, Jeová perdeu. O povo foi colonizado, Jeová perdeu a guerra. Eles perderam o templo, não tem mais religião, não tem mais culto, não tem sacrifício, não tem oferta, não tem sentido, não tem sacerdote, não tem levita. Não faz mais sentido ter as festas anuais que eles celebravam. Por isso que eles dizem: como nós vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Todo mundo tinha que peregrinar a Jerusalém nas festas, todo ano, para poder celebrar o Senhor ali. Fora de Jerusalém não faz sentido. Quando Salomão construiu o templo, ele orou, e na consagração do templo, ele pediu a Deus que todas as pessoas de qualquer lugar da terra que virassem para Jerusalém e orassem ao Deus que habitava ali naquele lugar, que fossem respondidas. Na cabeça do povo de Israel, o Senhor habitava em Jerusalém. E eles perderam Jerusalém. Aí agora, talvez sua ficha ainda não caiu, mas agora dá para entender a visão de Ezequiel. Ele viu um trono móvel. Ele viu um trono sustentado por seres que tinham total liberdade para ir para onde quisessem, sem a mínima dificuldade, cheio de glória. E o Ezequiel, que está longe de Jerusalém, que está lá na Babilônia, está vendo esse trono suspenso e com liberdade para ir onde precisar, inclusive até a Babilônia, onde o povo está exilado. E Ezequiel vai levar a mensagem para esse povo exilado, dizendo a eles que há esperança que eles voltem para a terra prometida, desde que eles busquem o Senhor ali. Agora fez sentido, não fez? E é bacana demais o texto, né? Não é legal olhar para Ezequiel levando essa mensagem para o povo ali exilado e ver o que o salmista diz? Sabe qual é o nosso desafio hoje? É conseguir descortinar o texto, conseguir descortinar a mensagem do Evangelho para esse contexto totalmente louco que a gente vive. Nós estamos falando do Evangelho e o Evangelho exige para si exclusividade. Por que o Evangelho foi um problema no Império Romano? Você tinha tudo quanto é religião diferente ali. Só o Evangelho não é um problema. Só ele não podia conviver com o restante. E hoje a nossa sociedade é totalmente plural. Vale tudo. O Evangelho não. Ele é fechado. Hoje se diz que não existe uma verdade absoluta. Jesus vai dizer que ele é a verdade absoluta, sim. A sociedade está relativizando, dizendo que tudo quanto é caminho leva até Deus. Que há N formas e N possibilidades de relacionamento com Deus, de uma vida espiritual, e o Evangelho está dizendo que é só através de Cristo. E como a gente pega essa mensagem e a coloca hoje na sociedade? Parece que é uma peça é uma peça X e é um encaixe totalmente diferente. A gente vai ter que forçar a engrenagem ali para poder entrar. Não está legal, é difícil. Por isso que é importante nós entendermos o nosso tempo. Por isso que é importante a gente saber o que a sociedade de hoje pensa, como ela pensa, o que ela valoriza.
Essa semana eu virei para minha mãe e pedi para ela revirar aquelas gavetas no fundo, aquelas gavetas velhas, cheias de coisa antiga. Falei, mãe, revira essas gavetas aí, acha um daqueles óculos que o papai usava quando era adolescente, que eu vou colocar uma lente nele e vou usar. Está na moda agora. Sabe esse óculos? Quando eu tinha 12 anos, meu pai usava aquilo, velho. Por que faz sentido hoje de novo usar esse tipo de roupa? Esse tipo de acessório? Porque algumas coisas, gente, a moda hoje é muito engraçada. É muito engraçada. Por que algumas coisas hoje chamam a atenção e são belas, sendo que a estética de 10 anos atrás era outra totalmente diferente? E se a gente visse há 10 anos uma foto nossa, talvez nas roupas que estamos usando hoje, a gente ia morrer de rir. Como daqui a 20 anos, você vai mostrar para o seu filho lá a sua foto e vai falar que vai rachar de rir na sua cara. Meu pai tem uma foto dele de mão dada com minha mãe na Praça 7. Meu pai com uma calça branca, coladinha, boca de sino lá embaixo, com um cabelo igual do camarada do Beatles, que eu não lembro, não, igual o Paul McCartney, lá na época que estava mais cabeludo, rindo assim com um óculos desse tamanho, todo cheio de pose, caminhando com minha mãe. Bigodão, que meu pai sempre teve, nariz do tamanho do meu, maior um pouquinho. O pai parece que é a máscara de carnaval, bigode, nariz e óculos. E tá lá, aquela foto engraçadíssima do meu pai. Na época era normal, como hoje, muita coisa é normal e daqui a pouco vai ser estranha de novo. A gente passa por transformações o tempo todo. Por isso a gente precisa estar atento e entender essas transformações. Senão a nossa pregação do Evangelho vai ser desatualizada. E parece que a igreja vive Que palavra troca por maldição ou por karma, hein? Sei não, você tem uma zica. Obrigado, zica, perfeito, perfeito. A igreja tem uma zica parece que ela sempre está desatualizada. Quando a sociedade estava vivendo a modernidade no auge, se olhava para a igreja, ela tinha cara de medieval. Hoje, a gente está na pós-modernidade e a igreja mais avançada é moderna. E a gente ainda acha muita igreja medieval por aí. O nosso desafio é contextualizar, entender qual é o nosso tempo e, ao mesmo tempo, conseguir pregar o Evangelho da forma que ele é, imutável para essa sociedade que muda de antes para depois do almoço. Que Deus nos dê graça. Vamos caminhar mais um pouquinho hoje aqui para tentar entender isso. Na semana passada a Karen caminhou até modernidade, não foi isso? Ela chegou a falar de Kant. Falou de Kant? E eu vou começar de onde ela parou mesmo. Vou fazer uma pequena. Vou voltar só um pouquinho, só para postular alguns pontos aqui que a gente precisa ter bem claros para desenvolver hoje e a gente caminha. Tá o slide ali? Não, ficou pequeno a fonte da formatação que eu coloquei, mas tá bom. Dá para ler, não dá? Então o que está escrito ali? Pós-modernidade, o quê? Legal, todo mundo acordado. Bem. Pode passar o primeiro aí, por favor? O que é pós-modernidade? Muito legal essa definição aqui do Rubem Amorese. Rubem Amorese é colunista da Ultimato. Tem vários livros, é músico do Paixão, tem alguns CDs gravados. E olha que bacana essa definição dele. Eu vou ter que ler com vocês, porque eu demoro de deixar isso em casa, acredita? O que é a pós-modernidade? Não sei. E mais, ninguém sabe. Se soubessem, não a chamavam de pós alguma coisa. Chamavam pelo nome. Mas chamam-na de pós-modernidade porque só sabem até a modernidade. E é verdade. A gente só sabe o que é modernidade. O que é pós-modernidade? A gente está dando muito ponta de faca e tentando entender esse trem. É muito complexo, muda toda hora. Próximo. Outra definição. Essa não vou ler. Muito bem. Olha, vamos lá, um pedaço. Resumo ela. Pós-modernidade não é antimodernidade. O prefixo pós significa fluindo a partir de. Então, o Leonard Sweet tem pelo menos 2 livros dele que foram traduzidos para o português. Um é A Igreja na Cultura Emergente, é uma coletânea de artigos, e o outro eu esqueci qual que é. Eu
roteiro também. No último dia eu trago aqui as referências completas. E um camarada muito bacana que está pensando de uma forma emergente, palavrinha que a gente tem que ter bem, a gente tem que ser bem familiarizado com ela. Já ouviram falar na igreja emergente? Algumas cabeças balançando, outras não, outras balançando assim, acordem. A igreja emergente é uma tentativa, ela surge nos Estados Unidos, de pregar o evangelho na pós-modernidade, e aí a gente tem algumas variações. Alguns vão dizer pregar o evangelho para a pós-modernidade, outros dizem que ela está pregando a partir da pós-modernidade, sendo também pós-moderna, e aí a gente esbarra em algumas dificuldades. E outros dizem que ela está fazendo o evangelho para a pós-modernidade, mas ela está totalmente alheia a esse contexto, o que complica também. Deus nos abençoe para a gente achar um ponto sadinho nisso aí. Vamos para o próximo. Uma definição do Brian McLaren: a pós-modernidade, na minha visão, é o filho pequeno da modernidade, ainda jovem e um tanto insignificante, que aprenderá um pouco com os erros dos pais e, é claro, cometerá muitos erros próprios. Brian McLaren é um camarada que vale a pena a gente ler para entender um pouco melhor o pensamento pós-moderno, entender um pouco quem está pensando sobre a igreja e pós-modernidade. Alguém já leu alguma coisa dele? Já leu, Fred? Leu qual dele? Só artigos dele sobre a nossa sensação. Entrou na contramão essa água aqui. Vamos lá. Então, para o Brian McLaren, a pós-modernidade, ela está surgindo e se formando a partir da modernidade. Todo mundo vai concordar com isso. Gasguei mesmo. E para ele a modernidade ainda vai ter um monte de mudanças, tropeços, erros e acertos, como se fosse um filho mesmo, está sendo educado ainda pela modernidade. Vamos caminhar. Pode ler de novo. O que ele está dizendo? Obrigado. Não precisa ler em voz alta, pode só ler. O que ele está dizendo é que a modernidade, ela surge a partir, a pós-modernidade surge a partir da modernidade, assimilando os valores que a modernidade já tinha, reformulando alguns, trazendo algumas mudanças, mas não chutando a modernidade, como o Leonard falou ali pouco atrás. Ela não é simplesmente algo que renega aquilo de onde ela saiu e agora está construindo de novo. Muita coisa ela assimila. E a gente vamos deixar isso um pouco mais prático. Essas são umas situações de pessoas que tentam dizer o que é esse trem. Agora vamos tentar melhorar um pouquinho. Próximo. Não, aí a gente não vai conseguir não, porque foi pequeno mesmo. Aqui tem um quadro que mostra para nós algumas mudanças na cosmovisão, em alguns temas diferentes. O que é cosmovisão mesmo? Responde rapidinho, você sabe? Visão de cosmos. O que é cosmos? Mundo, universo. Nossa visão de mundo, né? Se eu digo que é a nossa... Oi? Cosmos, né? Se eu digo que a nossa cosmovisão é cristã, eu estou dizendo que o meu óculos... O nome dele é Cosmo. Cosmo? Na trave, se a nossa cosmovisão é cristã, eu estou dizendo que o meu óculos para a minha realidade é o óculos do cristianismo. Sempre que eu olhar para o meu contexto, para uma situação específica, a lente que eu uso para ler essa situação é a lente cristã. A cosmovisão, ela teve todas essas alterações. Eu vou passar esse material para vocês. A gente vai ler agora só a modernidade e a pós-modernidade, ok? Vamos ver como era a epistemologia, mas está cheio de nome ruim hoje, né? Epistemologia é a ciência da própria ciência. A ciência da própria ciência. Qual que é o objeto de estudo da biologia?
que é o objeto de estudo da biologia? Natureza. A vida, a natureza, não é? A bio. O objeto de estudo da epistemologia é o próprio estudo. É o estudo do estudo. Que zona, né? Mas é isso mesmo, é a filosofia da ciência. É o estudo da própria ciência. É a parte em que a ciência se torna autocrítica. Olha para ela mesma e diz assim: quais os métodos nós estamos usando agora para compreender a realidade? Quais os métodos nós estamos usando para fazer a ciência e quão válidos são esses métodos? Vamos ver como que isso muda da modernidade para a pós-modernidade. Durante o iluminismo, a epistemologia muda para a confiança centrada no homem e na razão, a fim de descobrir a verdade. Como era antes disso, a confiança estava centrada em Deus. Na modernidade, Deus está perdendo lugar na construção do pensamento. E agora o pensamento é construído a partir do homem no centro. Vocês viram isso aqui para cá, né? Ela deve ter martelado isso bem aqui. Na pós-modernidade, a visão autodeterminada e pluralista da cultura e da religião aceitam-se verdades e crenças conflitantes. Antes tinha método, e esse método tinha como centro o homem. E agora? Bagunçou geral. Eu posso pensar A, você pensar B, e no momento pós-moderno, nós dois estamos certos ao mesmo tempo, falando coisas diferentes e contrárias. E tem nada a ver, né? Mas azar para a pós-modernidade, azar para nós, a pós-modernidade está pensando isso. Mais vale nós juntarmos essas diferenças do que nós criarmos uma briga por causa delas. E é assim que a pós-modernidade está pensando. Então, vai ter casamento gay na igreja evangélica e vamos aprovar a lei para isso e tal. Azar se a Bíblia está falando que não, mas o gay quer casar lá, ele vai ter que casar lá, por que não? A pós-modernidade está falando isso. Por que a gente não junta tudo numa coisa só? Conhece teatro mágico? Alguém conhece teatro mágico? Lembrou por que não junta tudo numa coisa só? É muito bom, né? Mas olha só como é que isso é pós-moderno. O teatro mágico, eu vou falar um parágrafo dele aqui, quem não conhece, dá uma olhada em casa. É extremamente pós-moderno. Extremamente. Ele está passando a mensagem, explorando todos os seus sentidos possíveis. A visão, só falta o tato, né, o olfato, mas você vê, você ouve a música, você enxerga o teatro mágico. Um monte de artistas de circo fazendo música, malabares, cuspindo fogo, um palhaço passando correndo para lá e para cá, e música. Essa mensagem totalmente pós-moderna. A pós-modernidade aceita isso. Vamos lá para o próximo. Outro tema. A compreensão. Como funciona a compreensão, o aprendizado na modernidade? Ambos estavam centrados, ambos quem? O poder e a fé, que está falando de anos anteriores. O poder e a fé estavam na razão humana, na ciência, na lógica, que também ajudava a explicar e a interpretar Deus. Na pós-modernidade, o poder e a fé estão na experiência pessoal. O que você acha hoje nunca teve tanta importância para a sociedade. O que você sente nunca foi tão importante. Independente de por onde você está passando, os seus pressupostos, aquilo que você vive é verdade, pelo menos para você, talvez para o seu grupo, mas por ser verdade para você, hoje tem valor. Próximo. A comunicação. No mundo moderno, que está entre 1500 e 2000, a imprensa revoluciona isso aqui, né? Transforma a comunicação. Coincide a época da reforma com a criação da imprensa. E a gente vê lá Gutenberg distribuindo os escritos de Lutero discipulado. A partir dali, a gente tem a criação das mídias impressas, a gente já tem o papel. Já assistiram uma série que chama Mad Men, que fala sobre o início dos executivos ali de Wall Street e tal, e ele tem os primeiros publicitários da história. Muito, muito bacana o negócio, também. Pelo menos a ideia, não assisti muita coisa não. Como que é hoje? A internet e a mídia aceleram uma revolução na comunicação global. Gente, no dia que o Osama foi preso, no dia que o Osama foi morto, um camarada ouviu, porque morava perto, tuitou
tuitou que tinha uma bagunça lá, o outro tuitou também, aquele negócio começou a correr rapidinho, o mundo inteiro já estava sabendo que Osama tinha sido pego pelo exército americano. Os helicópteros baixaram lá, acordaram o camarada que estava lá e tal, que tuitou o negócio. A gente fica sabendo das coisas hoje numa velocidade incrível, e isso é próprio da pós-modernidade. Próximo slide. De quem era a autoridade na modernidade? Estava na razão, na ciência e na lógica. Para os cristãos, estava na interpretação racional da Bíblia. Até para nós mudou na modernidade. A razão tem muito valor. Então, se você olha para a Bíblia e consegue destrinchá-la toda, explicar detalhe por detalhe, na modernidade vai surgir a teologia sistemática. Na modernidade vão surgir estudos exaustivos, e a gente vai aprofundar nisso daqui a pouquinho, mas vamos dizer para nós, a gente consegue aprender todo o conhecimento possível, a nossa razão é capaz, nós precisamos destrinchar isso, inclusive para compreendermos a Bíblia, o reino de Deus e tal. E na pós-modernidade, se desconfia de qualquer autoridade. A Bíblia está aberta a muitas interpretações e é apenas uma entre muitos escritos religiosos. Toda autoridade, toda figura que reivindica a autoridade para si hoje está numa posição desconfortável no contexto pós-moderno. A autoridade do pastor da igreja hoje está numa posição desconfortável por causa do contexto pós-moderno. Uma pessoa se converte, vem para a igreja, o pastor dá uma orientação, e às vezes uma orientação que precisa ser muito específica, de certa forma, entra mesmo na vida do sujeito. O pastor vai caminhar, tem que caminhar junto às ovelhas, e o camarada encontra amparo na sociedade para falar: o que é que o senhor tem com a minha vida? Não está indo longe demais, não, pastor? O senhor não acha que você está colocando a colher onde é chamado, não? Vou colocar um limite aqui. Ele, para a pós-modernidade, não tem essa autoridade toda. Os regimes autoritários tendem a perder espaço hoje. E aí agora, olhando para um lado não saudável mesmo da relação pastoral, o pastor autoritário, o pastor que administra apenas uma igreja, que manda numa igreja, que controla uma igreja com mão de ferro, ele tende a perder espaço hoje, porque a sociedade não mais aceita essa figura autoritária. Vamos para o próximo. Qual era o tema? E aqui a gente pode olhar para todos, desde o mundo antigo. Primeiro ali, quem é o homem para que com ele se importe? Porque primeiro a gente tem a figura divina muito em evidência lá no mundo antigo. Depois, no mundo medieval, creio para compreender. A fé vem antes da razão. Agostinho dá o primeiro passo para isso aqui no século IV, e isso vai predominar até o fim da Idade Média. No mundo moderno, conhecimento é poder, Francis Bacon, e penso, logo existo, com René Descartes. Aqui a razão é o tema principal. O poder do conhecimento, o poder da sua capacidade intelectual é o principal. E na pós-modernidade, se isso faz você feliz, então está de boa, pode ser ruim não. E olha quem que a gente usa de referência, né? Sheryl Crow. Mas por que ela? Para provocar um pouquinho? Essa tabela está no livro do Dan Kimball, falando sobre a igreja emergente. E achei interessante ele citar filósofos antes, pensadores, e coloca Sheryl Crow. E cada ponto de vista é uma visão originada em um ponto de vista. Ou seja, ninguém tem a verdade para porcaria nenhuma. Nós apenas temos micro-verdades. Micro-verdades. Nenhuma delas é absoluta. Cada uma delas serve para nós mesmos. Elas são um ponto de vista de outro ponto de vista, de outro ponto de vista, de outro ponto de vista. Isso nunca acaba. Vamos lá, agora vamos aprofundar, vamos quebrar o pau mais um pouquinho. Próximo. Como conhecemos? Vamos falar um pouquinho sobre a epistemologia. A moderna e a pós-moderna. Você vai gravar essa palavra aí? Epistemologia. Ou filosofia da ciência, ou ciência do conhecimento, ciência da própria ciência e tal. Vamos lá. Pode passar. Epistemologia moderna. Para a gente pensar a ciência na modernidade, a Karen já introduziu isso aqui. Mas lembra comigo, René Descartes e Kant.
É isso mesmo que está ali? É? René Descartes tem uma máxima dele. Você nunca vai ter entendido tão fácil o pensamento cartesiano como agora. Passa para o próximo, por favor. Vamos ler quadrinhos, né? Bonitinho. Olha que legal. Meditações metafísicas, que chama esse quadrinho aí. É um recorte, tá? Descartes pensando ali no segundo quadro. Desejo encontrar um conhecimento para ser a base da minha filosofia. Algo tão certo e evidente que seja impossível duvidar da sua verdade. Ele queria achar um fundamento básico para se construir todo o restante do pensamento. Próximo. Para alcançar meu objetivo, me comportarei como um cético. Duvidarei de tudo até encontrar um conhecimento que eu não consiga colocar em dúvida. Quando isso acontecer, terei encontrado a minha certeza indubitável. Começarei pelo conhecimento que vem dos sentidos. Aparentemente, só é possível conhecer algo pelos sentidos. A gente ouve, sente, cheira, né? Prova. Vamos lá. Próximo. Muitas vezes os sentidos são enganosos. Olha que exemplo legal aqui do parquinho. Eu estou vendo o Fred agora, para mim o Fred é desse tamanho aqui. Né? O pessoal falou aqui que sem cabeça. Isso não. Eu estou vendo. Como é que você chama, cara? João Vitor. João Vitor, então, minúsculo de onde eu vejo. Os sentidos são enganosos. Descartes está falando, eu não posso confiar no sentido. Ele vai desenvolver isso aqui. Não sabemos exatamente o tamanho das coisas quando estão longe. Meu sentido me engana. O referencial não é suficiente. Por favor, próximo. Quando as coisas estão longe, não posso confiar nos meus sentidos. Mas e quando estão perto, como esse fogo, essa roupa que eu visto, ou esse papel na minha mão? Aí a primeira dúvida: posso confiar nos meus sentidos? Argumento: não posso confiar nos sentidos quando investigo coisas que estão longe de mim. Continua. Limite desse argumento: quando investigo coisas de perto, os meus sentidos parecem ser confiáveis. Argumentar que os meus sentidos às vezes me enganam não é o suficiente para duvidar se essas mãos são realmente minhas. Não dá para duvidar tanto também, né? Certa confiabilidade, sentido. O sentido tem que ter. Eu acho que esse aqui é o argumento. Preciso de um argumento mais forte para poder colocar em dúvida todo o conhecimento que vem dos sentidos. Ele queria duvidar de tudo mesmo. Certas vezes, quando durmo, sonho que estou exatamente nesse lugar, sentado nessa cadeira perto do fogo. Próximo. Embora parecesse que eu tocava a pena e sentia o calor do fogo, esse conhecimento não vinha dos meus sentidos, era apenas a minha mente criando involuntariamente ilusões. Será que eu estou dormindo? Talvez eu nem tenha um corpo. O argumento do sonho coloca em xeque todo o conhecimento que vem dos sentidos, mas ele tem um limite. O sonho simula todos os sentidos. E aí, aquele sentido presente no sonho, ele não é confiável, por mais que seja o sentido mais próximo, por mais que seja uma impressão de algo próximo. Próximo. Quer esteja sonhando ou acordado, 7 mais 5 sempre farão 12. Isso porque as verdades matemáticas não vêm dos sentidos, elas nasceram comigo. A capacidade de raciocinar é inata ao homem. Próximo. Segunda dúvida: posso saber se estou acordado ou se estou sonhando? Já teve dúvida se você estava acordado ou sonhando? Pois é, talvez alguns de vocês trabalharam muito hoje estão nessa dúvida e agora, né? Quase cruzando a linha. Argumento: todo conhecimento que aparentemente vem dos sentidos pode ser apenas conteúdo de um sonho. Todo conhecimento que aparentemente vem dos sentidos pode ser apenas conteúdo de um sonho. Limite do argumento: ainda que as coisas que eu vejo, logo sinto, sejam falsas, apenas um sonho, as verdades matemáticas não, pois nasceram comigo e não dependem dos sentidos. 7 mais 5 é 12. 2 mais 2 é 4. Será que consigo duvidar disso também? Próximo. Mas, e se as verdades matemáticas forem apenas uma ilusão criada por alguém para me enganar? E se Deus ou um gênio maligno fizesse me ter certeza que 2 e 2 são 5, então até a matemática seria colocada em dúvida.
assim e a gente não sabe. Aí, lembro que o objetivo de Descartes era duvidar de tudo, até achar alguma coisa que ele absolutamente pudesse ter certeza. Próximo. Todavia, mesmo que Deus, com um gênio maligno me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Aí ele chega na conclusão dele: penso, logo existo, cogito ergo sum. Eis a conquista da primeira certeza. É impossível duvidar dela. Se eu estou pensando se isso é verdade, se isso é mentira, se isso acontece desse jeito, se não acontece, se o meu sentido é confiável ou não, olha, eu estou existindo. Tem uma frase dele sobre isso: se eu duvidar da minha existência, quer dizer que eu existo porque há alguém que tem a dúvida. Isso. Como é que você chama isso? Jonathan falou aqui. A frase do Descartes: se eu duvidar da minha própria existência, quer dizer que eu existo, porque eu estou duvidando, então alguém está duvidando, alguém está pensando. Se ele pensa, ele existe. Vamos lá, próximo. Então, a terceira dúvida, resumindo já: será que as verdades matemáticas são falsas? Alguém poderoso pode ter me enganado, colocando em mim falsas noções matemáticas. Limite desse argumento: ainda que alguém poderoso me engane, eu penso, portanto, eu sou alguma coisa. Aleluia, achei uma certeza. Descartes, com essa reflexão toda, com esse processo todo, ele chega à conclusão de que a nossa razão nos significa. A sua razão valida, atesta, prova a sua existência. Você não está sonhando, você não é só um sonho, você existe, você pensa. Esse norte cartesiano vai direcionar todo o pensamento moderno. A gente pode dizer que Descartes ele dá o primeiro passo na modernidade, considerando que a modernidade tem o seu auge no iluminismo e Descartes é o primeiro iluminista, o mais importante dos primeiros. Então, Kant vai dar um segundo e também importante passo nesse processo. Próximo aí, João Paulo. Kant relacionou a razão do homem com a sua moral, dizendo que todo comportamento humano é também determinado pela razão, que influencia e determina a moral do homem. Sua reflexão faz com que o homem, de forma ainda mais completa, esteja no centro. O homem estava no centro, enquanto sujeito pensante. Agora o homem está no centro, como sujeito pensante, e todas as suas atitudes, a sua moral, também é determinada pela sua capacidade de pensar, que agora ele está no centro, como sujeito moral e intelectual. De uma forma ainda mais completa, o homem agora é o centro do pensamento. Uma máxima de Kant, eu acho que está no próximo, faça aí, João, deixa eu ver. Isso. A máxima de Kant, que cada ação nossa, deixa eu ver, age de tal forma que as suas ações possam sempre valer também como princípio universal de conduta. Como ter um comportamento moralmente correto, aceito? Agindo de forma que cada atitude isolada minha possa ser aplicada de maneira universal. Eu penso em mentir no meu trabalho. Essa atitude, para ter algum lucro, essa atitude pode ser copiada por todos os homens e isso será benéfico para toda a sociedade? Se não, não é uma atitude moralmente válida. Entenderam? Tranquilo? Então, tranquilo. Vamos caminhar. Faça aí, João, por favor. Podemos resumir. Aí, beleza. Eu comecei aqui, ó, Fred. 8h40? 8h40? É 8h40. Meu relógio está errado. Meu relógio vai ter 9h35. Agora não, agora são 9h23. Graças a Deus, lá, isso aqui. Quanto foi 8h30, vocês me avisam? Foi 9h30. Daqui a 7 minutos eu perdi. Eu não imaginei que ele ia ter que dividir, mas vamos lá. 9h35, tá tranquilo, Fred? Você sobrevive? Então tá bom. A gente divide e continua semana que vem. Mas vamos pensar agora. Eu preciso expor um pouco do pensamento moderno, porque o pós-moderno está construindo em cima dele, como a gente viu no início. Vamos pensar, dividir aqui em 6 pontos. Eu coloquei ali, resumir a epistemologia moderna em 6 pontos. Tem uma interrogação ali, resumir em 6 pontos, é quase fazer um tratado do negócio, né?
6 pontos é pouco pra caramba. Mas vamos tentar resumir nesses 6 pontos aqui. O que é o conhecimento na modernidade, para a gente, em cima deles, fazer o contraponto para a pós-modernidade. O primeiro, leiam lá, por favor, agora pode ler em voz alta. Ao invés de começar com Deus, como na era pré-moderna ou medieval, o conhecimento começa com o Deus limitado ou infinito. Agora eu me engasguei, graças a Deus. Ao invés de começar com Deus, o conhecimento começa com o eu, limitado ou finito. Por que limitado ou finito? É porque antes o detentor de todo o conhecimento era Deus, que comunicava a nós. O pensamento medieval entendia assim. Agostinho colocou essa base. Nós conhecemos, Agostinho chegou a dizer que nós só temos conhecimento através da fé, porque Deus é o detentor das verdades do universo. E Deus é quem nos comunica essas verdades. Então eu só vou saber tudo plenamente se Deus me comunicar. Então agora, na modernidade, não é mais Deus o detentor do conhecimento. Nós detemos a capacidade de conhecer o eu finito e ilimitado, porque não somos tão ilimitados, tão poderosos quanto Deus é. Então, dentro da nossa limitação, ainda há a capacidade do conhecimento. Então, o conhecimento na modernidade parte de mim, parte do eu, parte com todas as nossas limitações em relação ao sujeito e ao Deus medieval. Apesar disso, parte de nós mesmos. Segundo ponto, por favor. Ela é fundacionista, busca por fundamentos sobre os quais se possa construir o pensamento. Essa era a pretensão de Descartes. Olha. Qual certeza eu posso ter e não vou duvidar dela de hipótese alguma? Essa. E a partir dali sai construindo. Na modernidade se precisa de um fundamento para se construir alguma coisa. Isso vai fazer mais sentido quando a gente vira o contraponto aqui da pós-modernidade. Terceiro, ela é extremamente rigorosa com o seu método e otimista em relação a ele. Quer uma caricatura disso? Lembra da norma da BNT para você fazer seu trabalho acadêmico. Ninguém gosta daquilo, né? O que você gosta? Como é que você chama? Renato, dá autógrafo. Nossa, Jesus. A modernidade é muito rigorosa mesmo com o seu método. Mas por que desse rigor todo? Porque ela acredita que seu método é tão capaz, tão suficiente, tão poderoso, que se seguido à risca, ele pode guiar o homem ao conhecimento pleno. Então o método é importantíssimo ali na modernidade. Quarto ponto. Ela não tinha dúvidas de que alcançar o conhecimento e a verdade corretos era plenamente possível, inclusive era desejável. O método nos proporciona isso, e nós temos essa capacidade em nós. Então a gente pode conhecer a verdade sim, de maneira absoluta, universal, atemporal. Nós conseguimos descobrir verdades que são válidas para todos os homens em todos os lugares, segundo o pensamento moderno. Você consegue imaginar isso? Consegue colocar isso em termos práticos? Vamos pensar no exemplo. A gente descobre que respeitar o próximo é válido para todos os homens em todos os lugares, em todo o tempo. Ponto. O respeito é um fundamento universal. Tranquilo. Para a modernidade, válido. A pós-modernidade vai falar: o que é respeito? Você dá um murro no outro, você está respeitando ele? Se você der um chute no outro, você está respeitando ele? Não está não, né? Mas e no morte, lá no show de metal? Já respeitou muito? No morte, você dá uma cotovelada no outro, é desrespeitar? Você sobe uma cotovelada ali e depois vai tomar uma Coca-Cola, os caras tomam outra coisa lá, mas depois você vai tranquilo e sai abraçado. Olha como é que variou, e a pós-modernidade vai falar assim: nem respeito. Não é universal. A gente não pode descobrir nada universal, mas a gente vai aprofundar nisso daqui a pouco. Quinto, acreditar
que a verdade é universal e atemporal. O quarto, que é possível conhecer a verdade. O quinto, que ela tem essas características. O sexto, um grande número de pensadores modernos julgava mais coerente pensar no naturalismo filosófico ou no ateísmo do que na existência de um Deus pessoal e transcendente fora ou além do universo. Para muitos modernos, o naturalismo filosófico vai dizer que tudo que existe é o que nós podemos ver na natureza. Tudo que existe está aqui ao nosso alcance, não tem nada além disso, não tem nada de transcendente, não existe Deus. Isso foi comum na modernidade. Nem todos os filósofos e pensadores eram ateus, mas o ateísmo, principalmente porque o Deus medieval, a figura de Deus medieval, estava perdendo espaço, o ateísmo ganhou muito espaço agora. A gente lembra de Nietzsche. Nietzsche tem uma frase chocante para nós. Ele diz: Deus morreu e fomos nós que o matamos. E ele não está falando de Jesus no século I, não. Ele está falando de Deus, o Deus que se conhecia até aquele momento. E ele diz em outro momento que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. O filósofo iluminista, a gente fala, parece que é absurdo, mas vamos colocar o cara no momento dele. O Deus que morreu é a imagem do Deus medieval, o Deus autoritário, o Deus carrasco, o Deus que oprime o homem, o Deus que impõe a sua lei através da igreja, e que caso o homem não siga aquilo à risca, ele deve ser punido na sociedade, ele deve ser excomungado, ele vai para o inferno, a igreja o priva da comunhão com o próprio Cristo. Esse Deus, ele está dizendo, morreu. Agora é a vez do homem, diz Nietzsche, do super-homem. Ele vai introduzir um outro conceito. Outro momento a gente trata sobre isso. Então, era muito comum esse trem aqui. Deus perdeu o lugar e agora o homem ganha o lugar. Os conceitos pós-modernos já vão na contramão exata dos modernos. Agora vamos entender, começar a falar de pós-modernidade a partir desses 6 conceitos que nós vimos. Vamos ver os contrapontos. Primeiro aí, João Vitor, por favor. Os pós-modernos também partem do eu finito ou limitado, mas não entendem que esse eu é universal, mas que cada eu é diferente do outro. Porém, um conjunto de sujeitos de uma cultura forma um pensamento uniforme. Assim, o indivíduo é valorizado e diferenciado, havendo certa uniformidade apenas na sua cultura. Eu penso de um jeito e você pensa de outro. Se nós olharmos nisso de uma forma macro, talvez a gente encontre um pensamento um pouco uniforme, mais uniforme. E o conhecimento, ele vai ser muitas vezes visto a partir do grupo. Na pós-modernidade, a verdade ela pode chegar a ser grupal, mas nunca universal. O que, por exemplo, a cultura, a forma como a Assembleia de Deus vê algumas minúcias do Evangelho é diferente da maneira que os batistas veem outras minúcias do Evangelho. E a gente deve caminhar alinhado. Há um tempo atrás, isso dava briga de foice, né? Era quase que, se você juntar um batista com um presbiteriano, só porque, vamos pegar um ponto menos polêmico um pouquinho, que é a questão da eleição, do livre-arbítrio, porque um batista jogando água e outro jogando na água, você quase que está falando de ecumenismo, de juntar os dois, há uns anos atrás. Agora a gente convive tranquilo. Pós-modernidade nos ajuda um pouquinho nisso aqui, ó. Mas antes não. Então a verdade ela pode ser grupal, no máximo, no pensamento moderno, pós-moderno. Segundo, a pós-modernidade é antifundacionista. Uma vez que os fundamentos são construídos por sujeitos finitos, a autoridade desses fundamentos é tão limitada quanto os seus autores. Para que eu vou construir um fundamento com a pretensão de ele ser universal, se eu sou um ser totalmente limitado, que não tenho capacidade de enxergar um palmo de conhecimento ou de cultura à minha frente? Pensamento pós-moderno. Nós não somos capazes de aprender esse conhecimento, muito menos de postular fundamentos universais. Terceiro, a pós-modernidade aceita métodos, mas aceita vários métodos, que podem produzir vários resultados.
e que não são melhores ou mais verdadeiros do que outros. Como que você descobriu a sua verdade? Foi através da experiência? Foi através da leitura? Foi através do negócio meio estranho que você comeu aí? Ficou muito doido? Não importa para a pós-modernidade. A forma como você descobriu não importa. Se você descobriu, está valendo. O método não é importante. Não é um método único. A pós-modernidade não postula e fala assim, pronto, é assim que se faz. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode descobrir o conhecimento do jeito que você quiser. O outro, eu nem lembro, o quarto. Defende que o conhecimento objetivo, final, não é algo alcançável. O conhecimento objetivo contraria a diversidade natural dos seres humanos e pode promover o absolutismo que manipula e controla, massacrando a elogiada diversidade. Vocês acreditam que eu li e não li nada? Eu fiz igual eu brinquei com vocês da Bíblia da hora, tem ideia que eu acabei de ler? Pronto, eu dormi, né? Defende que o conhecimento objetivo não é algo alcançável. Bom, lembrei. Você não consegue chegar ao ponto de uma verdade e dizer assim, pronto, isso aqui é verdade mesmo. Essa questão da universalidade e da unicidade da verdade, ela é impossível no contexto pós-moderno. O pós-moderno, ele nem tem essa pretensão, muito menos acha que é possível. Ele não acha desejável o conhecimento objetivo, o ponto final sobre determinado assunto. Hoje, nós sabemos, de certa forma, sabemos que o Sol está no centro da nossa galáxia. Pós-modernidade não bate o pé nem para isso. Fala assim, se amanhã alguém descobrir que foi uma pegadinha de Deus lá, na verdade não estava nada, mudou. Não tem problema para a pós-modernidade. A verdade pós-moderna está longe de ser universal e atemporal. Uma verdade é válida apenas para determinado grupo de pessoas em determinado tempo e espaço. Pode pular aí, João, próximo. Quanto ao valor da religião, a pós-modernidade não é tão radical quanto a modernidade. Por aceitar vários métodos, a experiência mística e religiosa também é valorizada. Então, agora você tem o ateu também, como na modernidade? Tem. Mas você tem também o religioso e ele aceita. Você tem o pan-religioso, o camarada que o panteísta, tudo para ele é Deus? Tem. E ele aceita. É muito bonitinha a pós-modernidade, de certa forma, né? Você consegue ver um ponto positivo no pensamento pós-moderno? Qual? Vamos lá. Você, verdade? Você falou, por exemplo, das igrejas poderem promove a unidade, né? Nos ajuda a termos mais unidade. Discutir o ponto de vista do outro. E promove respeito também, né? A gente consegue conversar com pessoas de pensamento totalmente diferente, se respeitar, concluir, tirar novas conclusões, talvez que serão úteis para os dois. E isso promove, inclusive, a pregação do Evangelho, que não é possível. Porque na modernidade, a resistência era tão grande que falar de Jesus, falar do Evangelho, falar de Deus, era falar de alguma coisa medieval, ultrapassada. Hoje cabe. Esse ponto nos ajuda no contexto pós-moderno. Gente, eu acho que eu vou ter que fazer uma interrupção aqui, né? São quantas horas já? Já deu hora, né? Pois é. Olha só, foi mega introdução hoje, mega introdução. Então, o que a gente leva para casa para voltar pensando semana que vem e continuar? A pós-modernidade, ela está sendo construída a partir da era anterior, dessa era moderna. Ela não está rejeitando a era moderna, porque também a pós-modernidade não rejeita nada, mas ela está construindo a partir da modernidade. Eu estou fazendo uma opção de autores aqui para a gente analisar a partir deles, que são autores mais ligados ao nosso contexto teológico. De certa forma, todos nós aqui temos uma vivência teológica, né? Você lê a Bíblia de vez em quando, né? Então, você está fazendo teologia também. Você prega o Evangelho, mais de vez em quando ainda, mas a gente está fazendo teologia com isso. E precisa ler mais e pregar mais.
a escolha dos autores, eu estou usando muito o Carson, que é o melhor comentário, a melhor introdução do Novo Testamento que a gente tem hoje, coerente com a nossa cosmovisão, é dele. Tem um livro dele que fala sobre a igreja emergente, que ele faz uma conceituação muito bacana de modernidade e pós-modernidade. Estou usando o Brian McLaren, que é um cara muito polêmico, que o pessoal mais ortodoxo chuta ele mesmo, e agora ele está chutando todo mundo também, está muito doido. Mas estou usando ele da parte do tempo ainda sadio dele. E autores assim que eu vou passar para vocês depois, mas todos eles estão acessíveis para nós. Por fim, que a gente lembra disso, a pós-modernidade está muito pluralista, ela está questionando a verdade, ela está falando que a verdade não existe de forma universal, que a gente pode estudar, que o máximo que a gente vai conhecer é um ponto de vista limitado, e a gente tem que se virar a partir disso aqui. E ela aceita toda a diversidade possível. Todas as verdades que conseguimos alcançar são aceitas no contexto pós-moderno. Tranquilo?